Há muito tempo vem se falando que teríamos esse ano e daqui para frente essa crise energética. O governo poderia ter tomado algumas providências no sentido de minimizar ou até evitar isso? Poderia. Na verdade, já se sabia desse prognóstico climático desfavorável no final do primeiro semestre do ano passado. Né? Já se sabia que nós teríamos o fenômeno Laninha, ou seja, ele provocaria uma estiagem severa na região sul do Brasil, e a parte norte, né, da Bacia do Paraná, onde estão as cabeceiras dos grandes rios, já vinha sendo afetada aí ao longo dos últimos anos, exatamente por uma redução nessas chuvas. Então, essa é uma crise anunciada, ou seja, uma coisa que eu insisto é assim, o gestor público ele tem que sempre trabalhar com os prognósticos climáticos, esses prognósticos eles funcionam, eles estão disponíveis gratuitamente, né? Há vários institutos, seja no Brasil, seja no exterior, que trabalham com esses prognósticos e vão indicar qual é o comportamento do clima ao longo dos próximos meses. Então a gente já sabia que isso ia acontecer. O governo, o que ele poderia ter feito no ano passado? Ao invés de usar mais intensamente as usinas hidrelétricas, numa tentativa de manter a bandeira tarifária no patamar verde, né, ou seja, sem sobrepreço, ele poderia ter usado um pouco mais as termoelétricas, garantindo que as usinas hidrelétricas reservassem água, exatamente para poder passar por esse período de estiagem com um pouco de folga. Folga essa que não existe. A gente vê a situação, por exemplo, de Furnas, Ilha Solteira, que são reservatórios muito grandes, mas estão trabalhando com nível praticamente a zero, né? Então, a falta de ação do governo, né, a falta de planejamento no ano passado, fez com que a gente chegasse ao estado atual. E o prognóstico, ele é ruim, porque nós não teremos, né, como o Laninha ele volta, nós não teremos chuvas sequer dentro da média na região sudeste, na região sul e em parte de São Paulo e também na região central do Brasil. O máximo que a gente vai ter no começo agora da primavera, um pouco de chuva, que pode até dar uma noção aqui para quem está em São Paulo, né, os estados do sul, que nós estaremos voltando a uma situação de normalidade, mas essa estiagem ela volta à medida que a gente se aproxima do verão. Então nós teremos um verão, né, um período, na verdade, de chuvas, primavera e verão com chuvas abaixo da média, razão pela qual eu indico que essa crise ela permanece pelo menos até a metade do próximo ano. Quer dizer, essa falta de planejamento nos trouxe até aqui e agora, o que eu falo, nós chegamos a um ponto onde nós estamos contando os centavos. Qualquer economia de energia ela é fundamental, porque o risco de apagão existe, e eu até acredito que o governo venha utilizar o racionamento, coisa que eu falava que estava fora do dicionário da crise do governo federal, tendo em vista aí as eleições que se aproximam, mas diante do cenário, do agravamento do cenário, eu acredito que ele venha, inclusive, a utilizar o racionamento de maneira similar ao que foi feito na crise anterior, em 2001.